Olá, eu sou Luciana Martins e hoje eu estou aqui para explicar o processo de alfabetização, como se dá o processo de alfabetização. Bom, muitos pais e professores se perguntam sobre se seu filho, se seu aluno realmente conseguiu aprender a ler e escrever, se ele conseguiu se alfabetizar. Se ele conseguiu, ótimo, né? Mas se ele não conseguiu, o que precisa ser feito? E o que precisa ser feito para que ele consiga realmente? Bom, existem muitos questionamentos acerca dessa questão, né? Do que é alfabetização, do tempo necessário para que um aluno se alfabetize, se esse processo é para a vida inteira, se ele começa, se ele termina, quando ele começa, quando ele termina, como é que isso acontece. Bom, primeiramente a gente tem que esclarecer o que significa realmente alfabetizar. E aí essa é uma dúvida muito comum. O que é alfabetizar? Né? Quando a gente pode dizer que alguém está alfabetizado? Qual é a diferença entre letramento e alfabetização? Né? A partir de que idade uma criança pode começar a ser alfabetizada? Será que meu filho, que o meu aluno, ele vai conseguir se alfabetizar? Né? Esses e outros mil questionamentos, eles rondam a cabeça de pais e de professores o tempo todo, o ano todo. E aí, para responder essas questões, alguns esclarecimentos precisam ser feitos. Eu estou aqui para ajudar vocês nisso, né? Bom, é importante a gente dizer que toda criança que tenha um potencial cognitivo normal, toda criança que tem um potencial cognitivo normal, ela tem a capacidade de se alfabetizar naturalmente, desde que ela seja estimulada para isso, né? Desde que ela tenha contato com o mundo escrito, né? Isso acontece ao longo da primeira infância. Ela tem condição de se alfabetizar naturalmente ao longo da primeira infância. Então a primeira infância vai desde a concepção até os 6 anos mais ou menos da criança. Só que como é que isso acontece, né? Como é que se dá esse processo de alfabetização? Bom, conforme a criança vai adquirindo linguagem, ela vai conhecendo o mundo das letras e fazendo descobertas. Isso é letramento. Essas descobertas que a criança faz ao longo da primeira infância e que ela vai adquirindo, vai conhecendo essa linguagem, ela vai se letrando. E aí, né, ela vai reconhecendo, ela vai fazendo análise, ela vai fazendo associações, até ela começar a ler e escrever com autonomia, ou seja, sozinha. Só que, como é que começa o processo de alfabetização? O letramento, a criança reconhece esse mundo escrito. Mas a alfabetização em si, ela começa pelo nome da criança, pela identificação da criança, pela sua identidade, né? Esse nome, esse primeiro contato com o nome é a descoberta do seu eu, de quem ela é, de como ela pode se representar, né? E aquele desenho das letrinhas que representa o nome dela tem um significado muito importante para aquela criança, muito importante, porque aquilo a representa. E essas letras nada mais são do que desenhinhos para ela, mas cada letra tem um desenho específico que representa um som. E aí, ao longo da escolaridade, ao longo da educação infantil, a criança começa a identificar as letras do seu próprio nome, mesmo que ela ainda não saiba nomear essas letras, mas ela identifica. Quando ela anda na rua, ela aponta a letra e fala que é a letra do nome dela. Ali é a letra do meu nome. A letra do início, do meio, do fim, enfim, ela começa a identificar quais as letras que são necessárias para escrever o nome dela, né? E a reconhecer essas letras em outros nomes, as letras do nome dela ou as outras letras, conforme ela vai tendo contato com isso. E aí ela começa a sair na rua e fala assim, a letra é o B da Bruna, é o D do Davi, ou ela fala a letra da Bruna, a letra do Davi, e aí por aí vai. Em seguida, a criança começa a ver essas letras fora do contexto do seu próprio nome e do contexto do mundo e começa a perceber que ela pode nomear outras coisas e outras pessoas com essas letras, né? Identificando essas letras em outros contextos. E aí depois, o tempo vai passando, ao longo da educação infantil, essa criança passa a relacionar o som, um determinado som, à letra correspondente a esse som e vice-versa. A letra ela começa a associar ao som. E para partir daí, começar a juntar esses sons e essas letras para formar palavras, para formar novas palavras e aí novas frases, né? Novas frases, novos textos. Então, para se alfabetizar, para estar alfabetizada, a criança precisa perceber que cada som pode ser representado por uma figura. E essa figura, né, no caso, é um desenho específico. E esse desenho específico, no caso, são as letras. Então, cada som
passa a ser representado por uma determinada letra. E que essas letras, quando elas são juntas, quando elas se juntam, elas podem formar um outro som, que no caso é a sílaba. E que essas sílabas combinadas, elas podem formar outras palavras e que juntas formam frases e que vão formando os textos. Então, quando uma criança compreende esse processo, ela passa a usar compreende esse processo, passa a usar esse processo com autonomia, a gente pode dizer que uma criança está alfabetizada. Ou seja, ela já consegue codificar e decodificar os símbolos gráficos, né, no caso as letras, e associar esses símbolos gráficos ao som correspondente e para formar novas palavras, frases, textos de maneira autônoma, ou seja, sozinha. Então ela está alfabetizada quando ela consegue fazer essa codificação desses símbolos e a decodificação, ou seja, ela consegue ler e escrever com autonomia, sozinha, sem que ninguém a ajude. Então, qual é a diferença entre letramento e alfabetização? Bom, o letramento é quando a criança se insere, são dois processos distintos, mas que eles têm que andar juntos. Então, o letramento ele acontece quando a criança tem o primeiro contato com o mundo letrado, né, com o mundo da escrita e da leitura, e aí ela vai descobrindo que existem coisas escritas, muitas vezes ela identifica essas coisas, às vezes ela vê o rótulo de um determinado biscoito, ela vê o rótulo de um refrigerante, e ela sabe identificar aquilo que ela quer pelo desenho do rótulo. Então ela vai percebendo que que a escrita serve para alguma coisa. E isso acontece na educação infantil toda ao longo da primeira infância, até que ela faz essas associações com os símbolos gráficos e é alfabetizada. Depois que ela está alfabetizada, o letramento continua. Então ela vai adquirindo novas conquistas, ela vai descobrindo novas coisas em relação ao mundo letrado e que ela não sabia antes. Então ao longo da escolarização dela, ao longo da vida dela, ela vai se letrando. Então, entendido? Vamos ver se é isso, olha. A alfabetização é um processo que tem início, meio e fim. Ele começa e termina. Ele começa quando a criança aprende, quando o aluno em geral aprende as letras, e ele consegue codificar e decodificar essas letras, escrevendo e lendo de maneira autônoma. E o letramento é um processo que dura a vida inteira. Ele começa quando a criança tem início do mundo letrado e termina quando ela morre, porque ao longo da vida a criança, o adulto vai se letrando. Ele vai primeiro a fazer leitura de mapas, vai adquirindo novos vocabulários, a parte ortográfica, tudo. Ele vai descobrindo outras coisas. Então, a alfabetização é um processo que tem início, meio e fim. E o letramento não tem. O letramento dura a vida inteira. Entendido? Bom, essas e outras dúvidas sobre o processo de alfabetização, eu estou aqui, sou Luciana Martins, e estou aqui para esclarecer para vocês. Se quiserem, podem mandar um e-mail para o idcprofissional@gmail.com, com a sua dúvida, com o seu questionamento, que eu vou ter o maior prazer em responder. E curtam a nossa página no Facebook, IDCP, Instituto de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, que tem 1000 novidades, 1000 textos, 1000 vídeos, para você que é educador e deseja conhecer mais o mundo da educação. Eu sou Luciana Martins e estou aqui para falar de educação com vocês. Até o próximo vídeo.